Se você aluga imóvel, tenha uma certeza, com a reforma tributária você vai ter que entender, ter na ponta da língua a tributação. Isso não vai ficar mais só no escritório do contador ou do advogado, vai fazer parte do dia a dia, do planejamento e da rotina para definir modelo de negócio. Nesse vídeo você vai entender tudo o que você precisa sobre o aluguel de imóveis com a reforma tributária. A reforma tributária vai simplificar tudo. Foi isso que eles prometeram pra gente, mas não é o que eles estão entregando, tá? A verdade é essa. Quando a gente olha principalmente para o setor imobiliário, e aqui a gente vai falar sobre aluguel de imóveis, mas daria para tranquilamente estender isso para incorporação, loteamento, compra e venda, construção para venda de imóveis, todo o setor imobiliário, tá? A gente está vendo justamente o contrário. A reforma tributária do consumo, ela torna a tributação muito mais complexa. E não só a tributação, a forma de pensar o negócio. E acho que essa que é a grande questão, a grande virada de chave, de mentalidade que precisa acontecer nos empresários e profissionais da área, não só nos contadores e nos advogados. A tributação de IBS e CBS, que entra no lugar de PIS, COFINS, ICMS e ISS, ela é uma tributação mais complexa. Os tributos são por fora, passa a ter débito e crédito, tem um monte de particularidades. O setor imobiliário tem o regime específico de imóveis, que tem regras diferentes do que o pessoal em geral está vendo por aí. Mas o principal é o seguinte, quem aluga imóvel costuma pensar assim, eu vou ter uma receita de tanto, eu aplico, se eu estou falando de uma pessoa jurídica, né? Eu aplico 3,65 de PIS e COFINS, aí tem mais lá o imposto de renda e a contribuição social, aplico isso sobre a receita e pronto, né? O que acontece com a reforma tributária do consumo, com o surgimento de IBS e CBS? PIS e COFINS vão dar tchau pra gente, vão deixar de existir, entra no lugar IBS e CBS. Aluguel de imóvel não tinha ISS e ICMS, porém o IBS e a CBS entram substituindo tudo isso. PIS, COFINS, ICMS e ISS. E existe, claro, uma tentativa de desconto desse valor, mas não é bem isso que acontece. Vamos entender isso? Olha só. Eu estou supondo que você já conhece o cronograma da reforma tributária. Se você não conhece, eu vou pedir para o nosso editor deixar aqui, ou deixar um card, ou o link aqui embaixo, para você poder ver o vídeo do nosso canal falando sobre o cronograma da reforma. Beleza? Mas vamos lá. A gente vai ter PIS e COFINS deixando de existir e entrando CBS no lugar. Isso vai ser mais radical ali em 2027. E de 29 a 33, a gente tem uma transição mais lenta, saindo ICMS e ISS e entrando o IBS. Só que o aluguel de imóvel, olha só que loucura, ele não tem ICMS ou ISS, só tem PIS e COFINS. Só que vai sair PIS e COFINS e entrar CBS, mas também vai entrar IBS para o aluguel de imóvel, que não tinha ICMS e ISS. Você está entendendo a jogada? O governo simplesmente falou assim, não, peraí, não é porque vocês não tinham que vocês não vão ter, agora vai ter tudo para todo mundo. Então, só aí o governo já dá uma mordida a mais. A carga tributária vai depender de uma série de coisas, tá? É isso que eu vou tentar abordar aqui da forma mais prática possível para você, sem entrar muito em contabilês e juridiquês desnecessário. Antes você olhava para o aluguel e falava, olha, em qualquer lugar do Brasil que eu tenha esse aluguel, eu aplico lá aquela mesma alíquota, né? Os 5,93 mais adicional do lucro presumido, ou 6, alguma coisinha. Tem gente que usa 6,20 e pouco, 6,70 e poucos, e assim vai, né? Mas o fato é, falando de PIS e COFINS, 3,65%, tá? Qualquer lugar do Brasil que eu tenha um aluguel, eu pego a receita recebida, aplico 3,65 e é isso, né? É assim que se faz. IBS e CBS, a gente vai ter uma alíquota que ainda não está definida, mas que há grandes chances de que juntos, IBS e CBS, dê 28%. Né? Quem é mais otimista fala em 26,5%, a grande maioria fala em 28%, alguns mais pessimistas falam em 30%. Né? Quando a gente faz aqui os serviços de consultoria, quando eu
presto uma consultoria de adaptação para a reforma tributária, eu sempre desenho esses 3 cenários, 26,5, 28 e 30, né, para que o cliente ele tenha essa percepção ali do cenário otimista a pessimista, o que pode acontecer. Mas, independente disso, parte é CBS, parte é IBS. Logo de início, em 2027, CBS entra, que vai ser a menor parte dessa alíquota, e em 2029 vai aos poucos entrando IBS, que é a maior parte dessa alíquota. Independente dessa transição, essa alíquota, vamos falar de 28%. Essa alíquota, ela tem uma redução quando se fala da receita de aluguel. Então, quando eu tenho uma receita de aluguel, eu aplico, ao invés da alíquota cheia, 28%, eu aplico essa alíquota reduzida em 70%. Ou seja, 30% dela vai ser a minha alíquota real, pensando em receita de aluguel. Pausa rápida no vídeo para dizer o seguinte: eu preciso do seu like. Deixa aqui embaixo o teu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e principalmente deixa o teu comentário. Comenta aqui embaixo como é que você está se preparando para a reforma, o que você está achando e também o que você está achando desse vídeo aqui, se você está gostando, não está gostando, se está sendo didático, porque isso me dá informação para preparar vídeos cada vez melhores para você. Tá bom? Se a gente para fazer a conta ali, né? Olha, em 2027 que vai ter só a CBS ali funcionando, então vai ser a partezinha menor, né, do que é previsto, com a redução, ainda fica vantajoso falar de IBS e CBS em relação a PIS e COFINS. Só que quando a gente olhar toda a transição ocorrida, mesmo com a redução em 70%, a alíquota fica maior. Tá? E qual é o segredo aí? Na verdade, são 2. Primeiro, gestão de crédito, porque diferente das empresas hoje do lucro presumido, que é só PIS e COFINS sobre a receita e pronto, no lucro presumido ou no lucro real, tanto faz, IBS e CBS vai trabalhar como débito e crédito. Então, quem aluga imóvel vai ter que olhar o seguinte: olha, eu tenho custos, por exemplo, do aluguel que me gerem crédito. Qualquer custo que eu tiver que teve IBS e CBS na etapa anterior vai gerar crédito para mim. Eu tenho despesas, por exemplo, é uma empresa que tem despesas administrativas, despesas comerciais, né? Essas despesas, elas também vão me dar crédito. E aí, entre débito menos crédito, eu vou ter o meu valor devido. Percebe como muda a dinâmica? Então, uma questão importante vai ser a gestão de créditos, né? Quanto mais créditos essa empresa tiver, maior o abatimento que eu tenho dos débitos. Claro que tem uma particularidade aí, tem uma pegadinha, porque o débito é por fora e o crédito é por fora, então precisa fazer uma análise muito boa disso, tá? Uma pausa rapidinha nesse vídeo. Se você é um profissional da área tributária e quer dominar toda a matéria da reforma tributária, principalmente falando de imóveis, eu vou deixar aqui o link do nosso programa Dominando a Reforma Tributária, um programa de estudo aprofundado, especializado, em que eu pessoalmente vou te ajudar nesse processo. Te espero lá. Além disso, a gente tem as deduções de base de cálculo, tá? Ou seja, abatimentos da base para calcular o meu débito. É uma outra coisa que a gente vai ter que cuidar. Nos aluguéis residenciais, por exemplo, existe o redutor social. Você vai poder abater até R$600 por mês da base de cálculo do aluguel. Além disso, na reforma tributária está incluso você abater da base de cálculo coisas que hoje em dia a Receita Federal não admite para PIS e COFINS. Por exemplo, abater da base de cálculo o IPTU, abater da base de cálculo o condomínio. Isso a Receita Federal hoje, para PIS e COFINS, não admite. E isso deixa o empresário muito chateado. Dizendo, pô, isso aqui não é receita efetivamente minha, mas se você cobra, tem que pagar PIS e COFINS sobre isso. E aí fica toda uma briga entre o empresário e o contador. O empresário acha que é o contador que não está querendo fazer a coisa, mas é o que a própria Receita Federal diz em solução de consulta desde 2012. Isso já é um entendimento antigo da Receita Federal. Em IBS e CBS, você vai poder abater isso da base de cálculo com tranquilidade. Isso na legislação já está muito claro, tá? Outra coisa importante
vai ser encarar esse fluxo de caixa, né? Então, pensa comigo, eu tenho uma receita de aluguel, eu vou pegar essa receita de aluguel, que vai ser tributada pelo regime de caixa, eu vou poder abater da base de cálculo do débito o IPTU, o condomínio, né? Emolumentos sobre esse imóvel. Ah, Caio, e a imobiliária? Eu posso abater da base de cálculo? Não, eu não posso. Mas eu posso abater o IPTU, posso abater o condomínio. Vou poder abater esse redutor social se for um imóvel alugado para moradia de alguém, né? Um imóvel residencial para moradia de alguém. Vou poder fazer esse abatimento. Isso pode fazer muita diferença na hora de fazer conta. E eu vou ter os créditos. Então, por exemplo, se a imobiliária que cuida do meu aluguel, ela for contribuinte e tem débito de IBS e CBS, o débito que ela apurou, eu vou ter de crédito. Pegou? Além de tudo isso, eu tenho que cuidar do fluxo de caixa, porque eu tenho as minhas despesas que eu vou pagar, eu vou ter os meus custos que eu vou pagar, mas quando eu receber esse aluguel, se o locatário ele for contribuinte, ele vai querer ter crédito. E para ele ter crédito, ele vai querer usar o tal do split payment, ou recolhimento pelo adquirente, para justamente garantir que ele teve, né, essa extinção do débito e pode usar o crédito. Tá? Inclusive, a gente vai fazer um outro vídeo aqui no canal só para explicar essa novela do split payment e como o adquirente vai se tornar fiscal do governo para atazanar a sua cabeça. Tá? A gente vai fazer isso aí também. Então, perceba, eu alugando imóvel, eu saio de uma lógica de pegar uma alíquota sobre a receita e pronto, e passo a ter que olhar para a minha receita, para os meus abatimentos de base de cálculo, para os meus créditos, para o meu fluxo de caixa, que as despesas que eu tenho eu pago inteira, mas os recebimentos que eu tenho pode ser que eu receba líquido sem receber a parte dos impostos, porque quem me paga, o locatário, vai querer reter isso ou antecipar para o governo. Então isso pode impactar no meu fluxo de caixa, né? Sem falar que eu posso ter essa tributação aí, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Porque vamos ter casos, né, já está previsto na legislação, que a pessoa física se torna contribuinte e tem que seguir todas essas regras também. Beleza? Se tudo isso já não é o suficiente, mais um detalhe, tá? Que é o seguinte: a alíquota pode mudar de município para município. Deixa eu te contar esse negócio. A alíquota de IBS e CBS, dizem que vai ser uma alíquota única, né? Mas não é bem única assim. Então você tem lá CBS, que é uma alíquota que a União define, então no Brasil todo é igual, mas tem uma alíquota, uma parte dela, que é a parte do IBS, que é definido pelo estado e pelo município. E aí o que acontece? Vai ter uma referência lá, assim, o Senado Federal vai soltar uma resolução dizendo, a alíquota referência para o estado e para o município é tanto. Num cenário otimista, todos os estados e municípios dizem, legal, eu quero usar essa aí. Então vai ficar igual no Brasil todo. Mas num cenário pessimista, cada estado e cada município pode mudar em relação à alíquota referência. Aqui vai ser mais meio, aqui vai ser menos 1%, aqui vai ser tanto. E aí, a gente num cenário pessimista, cada município pode ter uma alíquota diferente de IBS e CBS. Então, ao invés de pensar, eu tenho um imóvel em Florianópolis, tenho um imóvel em Curitiba, tenho um imóvel no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, é tudo 3,65, negativo. A gente pode ter uma alíquota diferente em cada município em que o imóvel está. E é isso que vai definir. Não é onde você está sediado, é onde o imóvel alugado está. Então, se você tem uma carteira imobiliária pulverizada em diferentes municípios, pode ser que você tenha que lidar com uma alíquota diferente também em cada município. A coisa vai ficar um pouco mais complexa do que é hoje em dia. Venderam pra gente simplificação com a reforma tributária, né? Deixa eu te dizer, você vai precisar profissionalizar ainda mais a tua gestão imobiliária e você vai precisar ter um planejamento de negócio
trazendo o conhecimento tributário mais para perto. Não dá mais para deixar essa parte tributária, deixa lá com o meu contador que tá tudo certo. Se você está vendo esse vídeo e tem patrimônio imóvel, deve ter percebido que não tem muita escolha, você vai ter que se planejar. Se você quiser um especialista te acompanhando, te ajudando, orientando durante esse processo, conta comigo. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você agendar um atendimento, seja através de consultoria ou em outro formato, e eu vou ter um prazer em ajudar você a atravessar esses mares turbulentos. Faz sentido para você? E aí, deixa aqui embaixo o teu comentário. Tá acompanhando a reforma? Não tá? Tá perdido? Esse conteúdo te ajudou? Deixa aqui embaixo, eu vou ler cada um dos comentários de vocês e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Fica com Deus, um forte abraço, uma ótima semana para você e até a próxima.